E aí, galera, estamos de volta mais uma vez. Hoje uma aula bem tranquila. Basicamente vai ser uma introdução ao assunto e uma instalação dos programas, beleza? Então vamos lá. A gente vai falar nessa aula sobre a linguagem SQL. A linguagem SQL é uma linguagem padrão que todo sistema gerenciador de banco de dados ele tem para ajudar, tá certo? Então, para ajudar a manipular os dados e os bancos de dados. Então, coloquei aí, tá, que essa Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada, é um padrão internacional, tá certo? Adotado por muitos SGBDs, né? SGBDs, botei ali em cima, Sistema de Gerenciamento ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá bom? Então, vários usam esse SQL, é um padrão internacional, tá certo? E o objetivo é trabalhar com os dados, tá certo? Acessar, modificar, fazer todo esse trabalho com dados. Bem, essa linguagem SQL ela foi criada nos anos 70 por esse cara aí, o Code, tá? Esse Code ele criou nos anos 70, então vocês vejam aí que a gente tem quase 50 anos, mais de 40 anos que já existe o SQL, e hoje em dia os bancos de dados SQL são os mais usados, representam aí mais de 90% dos bancos de dados do mundo são bancos de dados SQL, bancos de dados estruturados. Apesar do padrão de programação hoje já não ser mais programação estruturada, a programação mais usada do mundo é o paradigma orientado a objetos, mas os bancos de dados seguem estruturais, isso é importante a gente lembrar. Tá? Existem bancos de dados orientados a objetos, mas nessa disciplina nós vamos estudar e utilizar os bancos de dados relacionais. Por que eles são mais usados? Porque eles são melhores, eles têm um melhor desempenho, tá certo? Eles têm uma melhor forma de se tratar com os dados e não conseguiu ser superado ainda pelas tecnologias de banco de dados orientados a objetos. Tá bom? Então, SQL é a língua que a gente usa, uma linguagem que a gente utiliza para se comunicar com o banco de dados. Então, a gente dá o comando e o banco de dados obedece. Não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem que a gente chama de declarativa. Tá? A gente vai dizendo o que a gente quer e o programa vai executar. No caso, ele vai enviar uma mensagem para o nosso servidor. Então, basicamente, a gente vai ter 4 tipos de comandos. São 4 ou 5 tipos de comandos que são descritos aí nos livros que a gente tem oficialmente. A gente tem comandos que são feitos para definir os dados, ou seja, para criar a tabela, criar o banco, alterar a estrutura. Perceba que eu estou criando o banco, é como se eu estivesse preparando esse banco de dados para receber os futuros dados, mas por enquanto esses comandos só fazem criar a estrutura, tá certo? Um outro tipo de comandos são os comandos de manipulação de dados, que a gente chama de DML. Esses comandos são os comandos de inserir, de atualizar um dado, de apagar, de selecionar, tá certo? Então esses DML são os que realmente trabalham com os dados. Então, se nos DDL eu estava criando aí, por exemplo, um banco de dados de clientes, criando as colunas, nome, endereço, telefone, esse tipo de coisa, no DML eu vou agora inserir o cliente João, o cliente Chico, eu vou atualizar o nome de uma pessoa que estava errada, eu vou apagar através do comando delete alguma coisa, tá? Ou vou fazer pesquisas, que seria o comando select. Deu para entender essa diferença desses dois aí, né? Então, isso aqui é basicamente, de forma acadêmica, a gente vê esses tipos de comandos. Mas quando a gente for estudar, a gente vai acabar estudando tudo junto. A gente já cria, daqui a pouco modifica a tabela, insere um dado, a gente mexe isso tudo junto. Mas de forma acadêmica, a gente separa um pouco esses comandos para ficar melhor a compreensão. Outro tipo de comando que a gente tem, dois mais, vão ser os comandos de controle, então controle de dados, tá? Esses comandos aí, o DCL, né, Data Control Language, eles vão ser para modificar o acesso aos dados, tá certo? Modificar quem tem acesso ou não, então permitir comandos, garantir ou remover revogar um acesso, né, a uma tabela ou a um dado por parte de um usuário.
tá certo? Modificar password, criar sinônimos, então tem várias coisas que dá para fazer com esse tipo de comando. Ainda temos os comandos de transação. Então, para fazer transações. Então, transações é um assunto muito específico de banco de dados. A gente também pode estudar isso em linguagem de programação, mas em geral em banco de dados a gente vê isso em transações em bloco que precisam ser executadas por completo. A gente tem esse nível de segurança, então existe um comando de um conjunto de comandos específicos para trabalhar com transações. Begin, commit, rollback, tá? Então são esses os principais comandos que a gente tem para isso daí. Percebam que esses dois, o DCL e o DTL, são coisas mais avançadas, tá? A gente pretende nessa disciplina ver aqueles dois primeiros, o de manipulação de dados e o de criação de estrutura do banco de dados, tá certo? E por fim, alguns autores vão relatar aí também o Data Query Language, que seria só para o select. O DQL, se você ouvir falar nesse DQL, é só para o select. Perceba que lá no Data Manipulation Language, no DML, eu já tinha falado sobre o select, tá? Porque a maioria dos autores coloca ele lá, mas algum autor pode colocar aqui ele à parte. Então a gente tem essas teorias aí, tá certo? Então coloquei que existe essa possibilidade de alguém separar. Como eu estou dizendo, isso aqui é apenas acadêmico, é apenas para a gente entender que existem comandos para diferentes coisas, ok? As plataformas que utilizam o SQL são muitas. Nós temos vários fabricantes que utilizam SQL. Então, o maior deles, ou um dos maiores, é o SQL Server. Tá? É uma plataforma profissional, paga, da Microsoft. Ela tem algumas edições gratuitas, então a gente pode utilizar um SQL Server Express, que é o gratuito, ou você pode ir para uma edição Standard, uma Enterprise, tá? Uma Developer. São edições em geral pagas, mas com mais recursos, ou com um melhor uso dos recursos do computador. Eles vão permitir o uso de mais núcleos ou mais memória RAM, tá? São limitações dessa forma. A nossa edição gratuita, a Express, ela já é muito boa e vai ser suficiente para todos os testes que vocês forem fazer. Tá bom? Então, quem queira instalar o SQL Server para testar nossas aulas, vai conseguir acompanhar o curso utilizando aí esse SQL Server tranquilamente, tá bom? E dá para instalar ele em casa. O outro que também igualmente muito grande, é uma das mais robustas e fortes do mercado, é o Oracle. Tá? Os bancos Oracle, eles também são baseados em SQL. A gente chama a sublinguagem SQL do Oracle PL/SQL. O SQL Server usa um chamado TSQL, Transact SQL, e a Oracle usa uma PL/SQL. Seria como que todo mundo usa SQL, é a linguagem padrão, mas se a gente fosse comparar com o nosso dia a dia, seriam sotaques. Tá? Então, um é um nordestino, outro é um gaúcho. Você entende tudo, mas às vezes tem um códigozinho, uma besteirinha que é específico, um oxente, tá? Um arrudei, menino, que só vai servir só o nordestino que vai entender. Mesma coisa do SQL Server, apesar de todos serem SQL, às vezes tem um sotaquezinho, uma besteirinha que pode atrapalhar a comunicação. No nosso curso, eu vou dar alguns comandos possivelmente em MySQL. Na próxima aula vocês vão ver aí que a gente vai dar prosseguimento. Possivelmente eu já vou falar eu estou estimulando desde já vocês a utilizarem um MySQL, tá? Porque ele tem uma instalação mais fácil, somente por isso. Mas quem queira instalar o SQL Server e consiga, os comandos são os mesmos. Você não precisa nem aprender nada novo, são exatamente os mesmos comandos. Para não dizer que são os mesmos, tem duas palavrinhas que mudam, tá? E aí no tempo certo eu vou dizer para vocês o que muda de um para outro, tá? Isso aqui não se escreve assim, se escreve dessa outra forma, tá? Do SQL Server para o MySQL. Para o Oracle a gente também tem uma linguagem muito parecida, mas a gente não vai estudar, tá bom? Outras plataformas aqui, a gente tem o PostgreSQL, tá? Que é uma plataforma grátis, ele também é muito robusto, muito completinho, ele é muito utilizado para quem programa em Java, tá?
Ele e o MySQL. Na verdade, o MySQL, que é o que eu vou recomendar, ele é o mais usado do mundo, tá certo? O banco para a internet é o mais usado do mundo, para a internet. Agora, para grandes, em quantidade, em fluxo de uso, a gente tem aí ainda o SQL Server e o Oracle em primeiro lugar no mercado. Tá? Só em fluxo, em grandes sistemas, que a gente tem essa contagem. Mas em quantidade de uso, quantidade de instalações, hoje, devido aos sites internet, tá? Que cada sitezinho tem um site tamanho de nada, já usa o banco de dados e a grande maioria é MySQL. O PostgreSQL tem o seu local do mercado também. Ele é muito robusto, muito completo, tem vários recursos, tá? Que deixam ele bem próximo do SQL Server da Microsoft, mas ele é gratuito. Então é legal, muita gente usa e ele já tem suporte para programação orientada a objetos, ele tem umas coisinhas legais que dá para a gente explorar no futuro. Por fim, que eu estava falando, o MySQL, tá? Já tinha elogiado ele, ele é muito legal. Agora ele é o mais simples. Na prática vai funcionar do mesmo jeito. Quando eu falo mais simples é porque ele é mais rápido, ele é mais ágil, tá? Então, para a maioria das aplicações ele vai ser perfeito e vai ser mais rápido do que os outros. Tá? Agora, na teoria, faltam alguns aplicativos e recursos nele, que coisa que ele não tem. Tá? Algumas ferramentas, alguns serviços extras que já é nativo, já é padrão no PostgreSQL e no SQL Server, obviamente no Oracle, já tem neles, mas no MySQL não tem, simplesmente por ele ser pequenininho. Por exemplo, se você instalar um servidor do MySQL, tem gente que faz ele portátil e ele fica com 10, 15 megas o servidor inteiro. Tá? 15 megas, coisa que no SQL Server a instalação mínima dele gasta 3 gigas. Tá bom? Então, obviamente que falta alguma coisa, né? Não tem todo o recurso. Mas a parte de banco de dados e de código, que vai ser o nosso estudo aqui, é exatamente igual. E aí temos vários outros. Eu botei o Firebird, a gente tem DB2, a gente tem vários outros bancos menores, de menor porte, mas vocês podem encontrar. Eles também são bonzinhos, tá? Mas nada se compara. Eu creio que a gente vai ter que ficar andando aí, caminhando entre SQL Server da Microsoft, MySQL e no máximo PostgreSQL, tá? O Oracle eu descarto por ele ser mais pago, o nicho de mercado dele é outro e os outros menores não vão valer a pena para a gente, tá bom? Então nesse passo agora a gente vai instalar, vai compreender como é que funciona a instalação do SGBD. Então basicamente eu preciso instalar um servidor. Servidor que é responsável por gerenciar o banco de dados, tá? Por ter os nossos bancos de dados, seja o banco de dados da locadora, de uma loja, de um veterinário, do que seja. Todos os bancos vão estar guardados dentro desse servidor. Tá? Então, o primeiro passo é instalar o servidor. Se for uma SQL, que é o que eu recomendo, que a gente esteja trabalhando no MySQL nesse momento inicial, você vai precisar instalar o servidor MySQL. Você vai entrar no site da MySQL, que é da Oracle. Interessante, né? A própria Oracle, que é um dos fabricantes, comprou o MySQL. Se comprou, é dele, faz o que quer. Então você entra lá no site do MySQL, que é o site da Oracle, e baixa o servidor. É tudo gratuito, tá? Apesar de ser de uma empresa paga, de uma empresa que cobra pelo que é a Oracle, mas o MySQL é gratuito. Então, ainda, não se sabe até quando. Então vocês vão instalar aí o MySQL, o server. Tem gente que gosta de instalar o EasyPHP no lugar de instalar o SQL Server, desculpa, o MySQL Server, né, o servidor do MySQL, porque o EasyPHP é portátil. É aquele que eu disse que tem 15 megas, tá? Bem pequenininho. Você baixa esse programa aqui, o EasyPHP, instala ele e ele já vem com o MySQL bem facinho de instalar, tá? Bem, tanto faz. Você pode instalar o definitivo na sua máquina, instalar realmente o servidor baixado, oficial, ou então você baixa esse portátil pequenininho do EasyPHP. Ele vem com outras coisas, o EasyPHP, que é um módulo para programadores em PHP, mas vem com um MySQL no meio. Então, é uma possibilidade, eu deixo aí as duas possibilidades para vocês. Tá bom? O que é mais fácil?
mais fácil, obviamente, é instalar direto o servidor do MySQL, tá? Quem esteja com dúvida, não conseguiu, instala o servidor do MySQL que ele dá menos erro. E se você quiser usar o SQL Server, perdão, você vai instalar o Microsoft SQL Server Express. Procura lá, a gente tem edições 2008, 2012, 2014. Qualquer uma delas vai servir, vai ser exatamente a mesma coisa para a gente, tá bom? Então, é isso daí. Você vai instalar um desses aí em casa. Mais uma vez eu relembro que eu recomendo para quem esteja iniciando que instale apenas o MySQL, tá? Instala somente o servidor MySQL que já vai ser suficiente. Por fim, uma vez instalado isso, eu vou precisar de um programa para acessar esses bancos, porque o servidor está lá, ele fica rodando no computador sempre, mas ele não é programa nenhum, ele é um serviço do computador. O computador passa a ser um servidor de banco de dados, mas eu preciso de um programa que se conecte ao banco de dados e que eu possa dar comando. Tá? Se conecte ao servidor, né? E eu posso enviar comandos. Crie um banco tal, insira o cliente tal. Tá? Me dê a lista de todos os clientes. Então, preciso de um programa. Esse programa de gerenciamento vai depender de qual servidor eu instalei. No caso da gente, MySQL, você vai usar o Workbench. Esse Workbench, você vai baixar ele no site do MySQL. Tá certo? Você baixa lá. Ele pede para fazer o cadastro, mas dá para clicar lá embaixo e não, apenas fazer o download, não quero fazer cadastro. Você baixa bem rapidinho o Workbench, instala no seu computador e ele vai dar essa plataforma para que você possa acessar e modificar os bancos que você tem instalado no computador. Se for o SQL Server, a gente vai usar o SSMS, o SQL Server Management Studio, mas ele em geral já vem com a instalação do SQL Server Express. Na hora que você instala o Express, ele já vem. Então você não precisaria se preocupar, tá? Porque ele já tem. O MySQL não. Você tem que baixar as duas coisas à parte. Um é o servidor, depois o Workbench. Tá bom? Então, para usar no dia a dia, como é que a gente faz? A gente vai iniciar o servidor. Geralmente é automático. Tá bom? exceto que você tenha colocado o Easy PHP, né? Aquele programinha que eu disse. Nas outras opções de instalação do MySQL, instalando o MySQL puro, ele já abre sozinho. O SQL Server também. Ligou o computador, o banco já está, o gerenciador de banco de dados já está ativo. Já está deixando que o banco fique liberado para a rede ou para o seu próprio computador. E aí, perdão, eu vou abrir o aplicativo gerenciador de banco de dados. Tá bom? Quem estiver usando o MySQL Workbench, na primeira vez que você for utilizar, você vai ter que adicionar uma nova conexão. Aí você vai botar lá localhost, que é para ele achar o seu próprio computador, e vai botar o nome de usuário e senha que você definiu, geralmente root, ou o nome de usuário, e a senha geralmente é em branco, exceto que você tenha definido outra. Aí você coloca lá, tá bom? E no SQL Server, aí é mais fácil. Quando você abre o Management Studio, abriu ele lá, aí basta escolher uma opçãozinha lá, Windows Authentication. Aí ele já vai pegar o seu usuário do Windows e já vai conectar. Também conectar em localhost. Você digita lá localhost. Também você pode só digitar, eu acho que ele já vem padrão local entre parênteses, também serve, só a palavra local. Tá bom? Então essas são as formas. Uma vez dentro do programa, a gente vai agora digitar o código. Esse seria o objetivo. Esse é o objetivo dessa aula, que a gente inicie, que a gente instale o SQL Server e consiga abrir um aplicativo para modificar o código, tá bom? Não deixe de praticar. Esse curso é muito prático. Nós seremos analistas. Se você quiser atingir uma excelência, você quiser virar um programador de verdade, não quiser ficar com dor de cabeça lá na frente sem saber de nada, corra e instale agora isso, tá certo? Faça o teste com MySQL, recomendo você seguir a trilha mais recomendada que eu sempre estou recomendando aqui, que é o mais fácil, né? Então essa trilha que eu recomendo, ela é mais fácil.
instalar o servidor MySQL padrão direto do site da Oracle e instalar o Workbench. Fazendo isso, você vai ter o seu computador preparadinho já. Rodou, testou, viu que está tudo conectado, não deu erro. Beleza, deu tudo certo. Deu algum erro? Vai falar com a gente lá no fórum, chora lá, dá o desespero, diz alguma coisa lá que a gente vai tentar ajudar de alguma forma, tá bom? Então o objetivo dessa semana é esse, é a gente instalar o SQL Server em nossa máquina, compreender o que é o SQL e instalar ele no nosso computador. Por hoje é só e nos vemos no fórum. Valeu, galera!